Alguns anos atrás, logo depois de me formar no ensino médio, passei um tempo viajando de sofá em sofá e fiquei um tempo na casa do meu amigo Matheus. A família dele morava a cerca de 50 quilômetros ao norte da cidade onde eu trabalhava, e sua mãe geralmente me dava carona até a cidade de manhã, quando ia para o trabalho. Matheus e eu costumávamos ficar até tarde na cidade para sair com os amigos, então muitas vezes precisávamos conseguir caronas ou até mesmo pegar carona com estranhos se quiséssemos dormir na casa dele. Numa sexta-feira, ficamos tempo demais na cidade e perdemos a carona com a mãe dele. Éramos jovens, corajosos e nos achávamos durões, então não pensamos muito antes de tentar pegar carona de volta. Ficamos perto da saída da rodovia com o polegar estendido e conseguimos uma carona com dois caras jamaicanos muito gente boa. Eles nos levaram pela maior parte do caminho e nos deixaram em uma cidade a cerca de 8 quilômetros de onde precisávamos chegar. Tudo estava indo bem, e ficamos felizes por termos conseguido chegar tão longe tão rápido. Caminhamos pela cidade, paramos para tomar algo e seguimos para a saída norte para tentar outra carona. Conseguimos uma carona rapidamente com um homem na casa dos 40 anos que parecia bem amigável. Ele disse que passaria exatamente pela estrada que precisávamos pegar, e mal acreditamos na nossa sorte. Entrei no banco da frente, e Matheus ficou no banco de trás. Quando estávamos chegando perto da nossa saída, o homem, de repente, colocou a mão na minha perna. Imediatamente afastei a mão dele e encarei com um olhar sério. Já estava começando a escurecer, mas disse ao homem que poderíamos descer ali mesmo e caminhar o resto do caminho. Eu só queria sair daquele carro. O cara, no entanto, respondeu: "Relaxa, tá tudo bem. Eu levo vocês até lá." E então colocou a mão na minha perna de novo. Fiquei furioso e mandei ele parar o carro imediatamente, já levando a mão ao bolso para pegar meu canivete. Nesse momento, Matheus, do banco de trás, agarrou o homem pelo pescoço e começou a enforcá-lo, gritando para ele parar o carro. O motorista tirou as mãos do volante e começou a puxar o braço de Matheus para tentar se soltar. O carro começou a sair do controle, zigue-zagueando pela estrada. Ainda estávamos a pelo menos 60 km por hora, e fiquei apavorado achando que íamos bater. Estávamos indo direto em direção a uma grande árvore na beira da estrada, e o motorista deve ter percebido, porque pisou no freio no último segundo. O carro desacelerou o suficiente para saltarmos, então, gritei "pula" para Matheus, abri a porta e me joguei no asfalto. O motorista percebeu que eu estava escapando e acelerou de novo. A porta quase bateu em mim quando se fechou, e a roda traseira passou a menos de 1 metro de onde eu estava. O carro acelerou de volta para os 60 km por hora em segundos. Matheus rolou pelo meio da estrada, mas consegui ver que ele também tinha conseguido sair. Peguei ele e nos arrastamos para dentro da mata ao lado da estrada. O carro fez um retorno a cerca de 100 metros de distância e começou a voltar na nossa direção. Nos jogamos no chão, cobrindo-nos de lama e terra para ficarmos o mais escondidos possível. Ambos estávamos machucados e sangrando por causa do tombo no asfalto. O cara passou bem devagar, olhando para os lados, tentando nos encontrar. Chegou a dar outra volta e passou de novo. Sempre que ele sumia de vista, levantávamos e corríamos pela mata em direção à casa dos pais de Matheus, que ainda estava a vários quilômetros de distância. Toda vez que ouvíamos um carro se aproximando, nos jogávamos no chão e nos escondíamos. O carro daquele psicopata deve ter passado pela estrada pelo menos uma dúzia de vezes tentando nos achar. Levamos quase 2 horas para percorrer os últimos quilômetros pela mata, no escuro. Quando finalmente chegamos à casa, estávamos sujos, ensanguentados e exaustos. Os pais de Matheus ficaram em choque quando nos viram. O pai de Matheus era um cara assustador e enorme, com quase 2 metros de altura, muito forte e com um temperamento difícil. Em vez de chamar a polícia, ele nos levou de volta para a estrada e nos fez ficar lá como isca para o cara voltar, enquanto ele se escondia no mato, pronto para pegá-lo. Ficamos lá por mais de 1 hora, mas o motorista nunca voltou, o que me deixou com sentimentos mistos. Se ele tivesse voltado, o pai de Matheus provavelmente o teria espancado até a morte,
o que seria merecido, mas eu também temia que o cara estivesse armado. Afinal, como ele pretendia sequestrar dois caras ao mesmo tempo? A mãe de Mateus nos obrigou a denunciar o caso à polícia na manhã seguinte, mas nunca soubemos se conseguiram pegar o sujeito. Essa experiência me ensinou uma coisa: nunca mais pego carona, nem dou carona para ninguém. Quando eu era adolescente, costumava pegar carona com amigos. Isso não era incomum, especialmente antes da existência de serviços como Uber. Minhas amigas e eu sempre saíamos dessas experiências com histórias interessantes, já que nada de ruim havia nos acontecido até então. No entanto, tínhamos algumas regras básicas para garantir nossa segurança, já que éramos jovens e do sexo feminino. As principais eram: nunca entrar em uma van e nunca aceitar carona de um veículo com mais de 2 homens. Infelizmente, acabei ignorando essas regras e me meti em uma situação horrível. Na época, havia muitos clubes que permitiam a entrada de menores de 18 anos. Os bartenders identificavam quem podia beber pela pulseira no braço, mas não era difícil para minhas amigas e eu trocarmos as pulseiras e parecermos mais velhas. Isso era nos anos 90, quando as regras eram bem mais flexíveis. Estávamos em um desses clubes quando minhas amigas decidiram ir embora. No entanto, eu havia dito aos meus avós, com quem estava morando, que passaria a noite na casa de uma amiga, então não tinha pressa para sair. Acabei deixando minhas amigas irem embora sem mim. Quando finalmente decidi sair, já havia bebido um pouco além da conta e, provavelmente, estava visivelmente bêbada. Mandei uma mensagem para minha amiga dizendo que estava indo para a casa dela. Comecei a caminhar os 3 ou 4 quilômetros até o condomínio onde ela morava quando um carro parou ao meu lado e o motorista perguntou se eu queria uma carona. O rapaz parecia bonito e, como eu estava embriagada, ignorei todas as regras de segurança. Aceitei entrar no veículo, mesmo sendo uma van cheia de rapazes universitários, algo que eu sabia que deveria evitar a qualquer custo. Assim que a porta da van se fechou, percebi que havia cometido um grande erro. O garoto que eu achava bonito me chamou para sentar no colo dele no banco do passageiro, e eu, ingenuamente, aceitei. Foi então que ele começou a me tocar, e o clima dentro do carro mudou completamente. Naquele momento, tive certeza de que estava em perigo. Tentei manter a calma e fingir que estava animada, então comecei a falar sobre uma festa secreta que aconteceria naquela noite. Inventei que havia várias bebidas, drogas e modelos esperando por nós. A ideia era distraí-los e fazê-los pensar que valia mais a pena me levar até esse evento do que fazer qualquer coisa ali mesmo. O motorista, então, pediu que eu sentasse no colo dele, e mais uma vez eu aceitei, tentando prolongar a interação para que ele tirasse as mãos do volante. A cada momento, eu sentia que aqueles caras estavam apenas procurando um local isolado para me levar, e eu sabia o que poderia acontecer se encontrassem um. Então continuei com a história, dizendo que minhas amigas estavam esperando e que eu precisava levar garotos bonitos para a festa. Para minha sorte, minha atuação funcionou. Eles decidiram me levar até o condomínio onde minha amiga morava, acreditando que a festa seria lá. O condomínio tinha vários prédios e um parque no meio. Pedi que estacionassem do outro lado do parque, a cerca de 100 metros de onde eu realmente precisava ir. Fingi estar empolgada e descrevi o quanto a festa seria incrível. Assim que abriram a porta da van, saí correndo o mais rápido que pude. Pude ouvir os caras gritando e vindo atrás de mim, mas não olhei para trás. Apenas corri. Em vez de ir direto para o prédio da minha amiga, corri para o condomínio vizinho e me escondi debaixo de uma escada com algumas bicicletas encostadas. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles poderiam ouvir. Fiquei encolhida, com os olhos fechados, como se, ao não vê-los, eles também não pudessem me ver. Podia ouvir os caras me procurando, chamando por mim. O medo era tão intenso que fiquei ali, imóvel, tentando controlar minha respiração e o pânico. Depois de um tempo, quando não ouvi mais nada, reuni coragem para sair do esconderijo e fui até o apartamento da minha amiga. Consegui chegar em segurança. Nunca mais aceitei carona de estranhos.
Sei o quão sortuda fui naquela noite e o que poderia ter acontecido. Até hoje, sou grata por não ter me tornado uma estatística. Aprendi uma lição valiosa que nunca mais esqueci. Alguns meses atrás, uma amiga minha bebeu demais em uma boate e acabou sofrendo uma intoxicação alcoólica. Foi assustador ver os paramédicos chegarem e encontrá-la completamente inconsciente. Fiquei em pânico, mas não pude acompanhá-la na ambulância. O problema é que eu não tinha como ir ao hospital. Meu celular estava sem bateria porque eu havia usado bastante naquela noite para tirar fotos e me esqueci de carregá-lo. Ele acabou desligando por volta da meia-noite. Tentei pedir emprestado o celular de algumas pessoas na boate para chamar um Uber, mas ninguém quis me ajudar. Sem telefone e sem saber para qual hospital minha amiga havia sido levada, fiquei completamente perdida e sem saber o que fazer. Por volta das 2 da manhã, decidi correr até um posto de gasolina próximo, esperando conseguir usar o telefone fixo de lá para entrar em contato com alguém. Quando cheguei, consegui ligar e descobrir em qual hospital minha amiga estava. Fiquei aliviada por finalmente ter essa informação, mas surgiu outro problema: eu ainda não tinha como ir até lá. Sem celular para chamar um Uber e sem dinheiro suficiente para pagar um táxi, fiquei andando pelo estacionamento, frustrada e sem saber o que fazer. Foi então que um homem, que parecia estar por ali há um tempo, se aproximou e perguntou se eu estava bem. Expliquei a situação e, num momento de desespero, perguntei se ele poderia me dar uma carona até o hospital. Normalmente, eu jamais pediria esse tipo de favor a um desconhecido, mas eu precisava chegar até minha amiga. Ele disse que estava indo para casa e que o hospital ficava no caminho, então concordou em me levar. Entramos no carro, e durante os 15 minutos de trajeto conversamos um pouco. Ele parecia ser uma pessoa normal, sem nada de estranho. Quando chegamos, agradeci e trocamos números de telefone, caso aquele não fosse o hospital certo e eu precisasse de outra carona. Para mim, aquilo era apenas um passo de precaução. No momento, só conseguia pensar no alívio de ter chegado ao hospital e saber que minha amiga estava recebendo atendimento. No entanto, menos de uma hora depois, enquanto meu celular carregava no hospital, comecei a receber mensagens desse homem. No início, eram apenas perguntas amigáveis, perguntando se eu estava bem, mas rapidamente tomaram um rumo desconfortável. Ele começou a pedir fotos íntimas, o que me deixou chocada. Foi assustador perceber que ele tinha interpretado minha gratidão como um convite para algo completamente inapropriado. Bloqueei o número imediatamente, sentindo um nó no estômago com a situação. Mas não demorou muito para que eu recebesse uma mensagem de um número desconhecido, que claramente era dele. Dessa vez, o tom foi muito pior. Ele ameaçou me matar caso eu não enviasse o que ele queria. Aquilo foi o suficiente para eu envolver a polícia. Como eu tinha o número dele, as autoridades conseguiram rastreá-lo. Não sei exatamente o que fizeram, talvez apenas uma advertência, mas nunca mais tive notícias desse homem. Foi aterrorizante perceber que, enquanto eu achava que ele estava apenas sendo gentil e prestativo, na verdade ele tinha segundas intenções. Sou grata por ter chegado ao hospital em segurança e por ele não ter feito nada enquanto estávamos no carro. Mas caras como ele são exatamente o motivo pelo qual nunca pego carona, a menos que seja uma emergência. Eu e meu irmão mais velho, Lucas, estávamos fazendo uma viagem de acampamento no litoral. Como sempre, foi ele quem escolheu os locais e organizou tudo, e eu só acompanhei. Mas ele escolheu bem. O local do acampamento era muito bonito e, como tivemos que fazer uma trilha para chegar lá, não estava lotado. Pelo que podíamos ver, não havia ninguém por perto. O espaço do acampamento, no entanto, não era muito bem definido. Era difícil dizer se realmente estávamos no lugar certo. Havia várias clareiras entre as árvores que pareciam ser um bom ponto para acampar, mas no fim das contas, isso não importava muito. Escolhemos uma área gramada e montamos tudo ali. No começo, achamos que o lugar era pouco frequentado, mas logo percebemos que estávamos errados. Havia alguns objetos espalhados por ali. Nada grande,
como barracas inteiras ou mochilas, mas coisas menores, como um bastão de caminhada ou sapatos velhos. Não era comum encontrar esses itens deixados para trás, principalmente em acampamentos tão afastados. Achamos estranho, mas seguimos com o nosso dia. Não fizemos muita coisa além de conversar e relaxar. Quando escureceu, acendemos uma fogueira e ficamos sentados ao redor dela. Algumas horas depois, percebi algo atrás do Lucas. Apontei, sem saber o que era. Nós dois olhamos na mesma direção e, depois de alguns segundos, conseguimos distinguir uma pequena fogueira ao longe. Ela estava bem distante e parcialmente encoberta pelas árvores, mas a chama alaranjada tremeluzia no meio da escuridão. Se não fosse pelas nuvens cobrindo a luz da lua, o breu da floresta teria nos impedido de vê-la. Não estávamos sozinhos, afinal. Mas o estranho era que, naquela direção, parecia haver apenas mata fechada, sem clareiras ou espaços para acampar. Talvez quem estivesse lá quisesse ficar afastado dos outros. Não pensamos muito nisso e continuamos a noite normalmente. Pegamos alguns lanches e bebidas e ficamos conversando até o sono bater. Apagamos a fogueira e fomos dormir por volta da meia-noite. Dormi bem, sem dificuldade alguma, mas em algum momento da madrugada, acordei. Devia ter se passado apenas 1 ou 2 horas desde que eu tinha deitado. E eu sabia exatamente por que tinha acordado e havia bebido demais antes de dormir e precisava me aliviar. Saí da barraca, andei uns 15 metros para longe do acampamento, para evitar atrair animais, e fiz o que tinha que fazer. Mas, enquanto estava ali, percebi que a chama distante na floresta ainda estava acesa. Talvez fosse o cansaço, mas fiquei parado, encarando por um tempo. Meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão e, de repente, percebi outra coisa. Havia uma figura em pé, em algum ponto entre mim e aquela fogueira distante. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que não era uma pessoa, apenas um arbusto ou uma sombra estranha. Afinal, quem ficaria parado ali no escuro, bem perto do nosso acampamento, a essa hora da noite? Continuei olhando, tentando entender melhor, e então percebi que não era apenas uma figura, havia várias. Elas estavam espalhadas entre as árvores, imóveis, e pareciam olhar diretamente para mim. Senti um arrepio percorrer meu corpo. O que diabos era aquilo? Por um momento, achei que estava alucinando. Virei e voltei apressado para a barraca. Hesitei em acordar Lucas, porque sabia que, se fosse um alarme falso, ele nunca deixaria de me zoar por isso. Mas meu instinto dizia o contrário. Abri a barraca dele e o sacudi para acordá-lo. Ele ficou confuso no começo, mas apenas disse que eu achava ter visto algo e precisava de uma segunda opinião. Relutante, ele se levantou e me seguiu até onde eu estava antes. Só que não precisávamos ir muito longe. As figuras tinham se movido. Agora, estavam mais próximas, espalhadas entre as árvores. Naquele momento, eu ainda tinha esperanças de que minha mente estivesse me pregando uma peça, mas então olhei para Lucas e vi sua expressão de puro pavor. Seus olhos estavam arregalados, e seu rosto, pálido. Ele via o mesmo que eu. Olhei de novo para a floresta e não havia mais dúvidas, eram pessoas. Eu podia ver seus movimentos sutis enquanto nos observavam. Nós demos alguns passos para trás, na direção das barracas. A gente deve ir embora? A voz de Lucas tremia. Eu nunca o tinha visto assim antes. Ele sempre sabia o que fazer, sempre tinha confiança. Mas ali, naquele momento, ele estava aterrorizado. Apenas assenti. Nenhum de nós pegou nada além das chaves do carro e das carteiras. Saímos às pressas e pegamos a trilha de volta. Não parecia que estavam nos seguindo. No dia seguinte, fomos à polícia para relatar o que aconteceu. Achamos que era necessário. Mas eles não levaram muito a sério. Estava claro que nos achavam malucos. Como assim um grupo inteiro de pessoas estaria na floresta à noite, apenas nos observando? Nós lembramos dos objetos estranhos que encontramos no acampamento e torcemos para que outras pessoas já tivessem relatado experiências parecidas.
Mas ninguém tinha. Não havia nenhum registro oficial de algo assim acontecendo naquela região. Talvez simplesmente ninguém tenha denunciado. Ou talvez ninguém tenha conseguido voltar para contar. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, no meio da primavera. Eu tinha tirado uma folga do trabalho para acampar em um pequeno lago no interior. Era um lugar que eu já tinha visitado algumas vezes com amigos ou familiares, mas dessa vez eu estava sozinho. A caminhada até lá levou cerca de 2 horas, mas não foi muito difícil, a trilha era quase toda plana. Montei minha barraca e organizei as coisas um pouco mais afastado do lago, para não ficar logo na beira. Depois, me acomodei na cadeira, abri uma cerveja e escutei o som tranquilo da água e dos pássaros. Já era tarde, então não teria muito tempo até o sol se pôr. Sempre gostei da noite na floresta, era silenciosa e quase dava uma sensação de liberdade, algo difícil de descrever. No entanto, aquela noite foi diferente. Quando o sol se pôs, acendi uma fogueira e continuei relaxando, mas uma sensação estranha começou a me invadir. Algo que normalmente não acontecia e senti que estava sendo observado. Olhei ao redor, para as árvores e para a escuridão que me cercava, com uma sensação de desconforto quase paranoica. Eu nunca havia me sentido assim, então não sabia o que estava acontecendo. Toda vez que olhava ao redor, não via nada. O problema é que estava muito escuro. Não tenho certeza se conseguiria ver algo mesmo se houvesse alguém me observando. Apesar de não ter razão real para me sentir daquela forma, tentei ignorar esses pensamentos e acalmar minha mente. Com o tempo, consegui me distrair pensando em algumas questões pessoais da minha vida. Não era uma distração agradável, mas talvez fosse melhor do que ficar paranoico. As horas passaram e, por volta das 10 ou 11 horas da noite, ouvi um estalo muito alto à minha frente, como se um galho grande estivesse quebrando sob um peso pesado, vindo de algum lugar logo à frente de mim. A escuridão era total, não conseguia ver nada, mas o som foi tão forte que ecoou por toda a floresta. Um arrepio percorreu meu corpo. Parecia o som de algo pesado pisando em um galho. Seria um animal grande ou uma pessoa? Não sabia qual das duas opções me assustava mais. Tirei meu spray de urso e gritei: "Alguém aí?" Não houve nenhuma resposta, nem o menor som. Senti que, se fosse um animal grande, eu teria ouvido seus passos, o barulho das folhas sendo pisoteadas e dos arbustos sendo tocados. Fiquei ali por um tempo, encarando a escuridão, esperando ouvir ou ver algo, até que lembrei que tinha levado uma lanterna. Peguei na mochila e a acendi. Já tinha se passado 1 ou 2 minutos, quando iluminei a área, não havia nada. Eu estava começando a ficar paranoico novamente, mas dessa vez parecia justificável. Rapidamente, alimentei a fogueira, colocando mais lenha para garantir que ela não se apagasse e continuasse iluminando o acampamento. A cada poucos minutos, eu acendia a lanterna e vasculhava a área. Em uma dessas vezes, quando acendi a lanterna, vi algo no fim da luz. Era uma pessoa, definitivamente um homem. Ele era extremamente alto, não de uma forma inumana, mas talvez com 1,95 metros de altura. Ele se afastou rapidamente da luz, indo para uma área mais escura, onde a lanterna não alcançava. Meu coração disparou. Será que minha sensação estava certa o tempo todo? Pensei no som que ouvirá antes, que parecia algo grande o suficiente para causar um estalo tão alto. O homem que eu vi era enorme, devia pesar pelo menos 115 quilos. Era ele, com certeza. E isso significava que ele estava me observando por quem sabe quanto tempo. Entrei em pânico, comecei a desmontar a barraca e enfiei minhas coisas na mochila. Eu sabia para onde ele tinha corrido a partir da luz, então corri na direção oposta, que, por sorte, também era na direção do meu carro. Após algum tempo, senti que estava seguro o suficiente para ligar a lanterna na configuração baixa e caminhar o restante do trajeto. Enquanto caminhava, tentei pensar em motivos para ele estar ali. Algo certamente aconteceria, eu não tinha dúvidas, mas o homem era enorme. Por que ele não me atacou ou roubou imediatamente?
Por que ficou me observando? A única explicação que consegui pensar foi que ele talvez estivesse tentando ver se eu tinha uma arma ou estava apenas esperando eu dormir. Cheguei ao meu carro e voltei para casa. Continuo indo acampar, mas nunca mais foi a mesma coisa desde aquela noite. Agora, sempre tenho a sensação de que estou sendo observado, vindo de algum lugar que não consigo ver. Espero que seja apenas uma sensação. Isso aconteceu há um tempo, acho que em 2014. Eu morava em uma cidade bem arborizada, cercada por muita floresta e com vários pequenos acampamentos a 1 hora ou menos. Tinha um fim de semana prolongado de 4 dias de folga do trabalho e, como não saía há um tempo, decidi ir até um desses acampamentos para passar um fim de semana tranquilo. O acampamento que escolhi era pequeno, com uma área de terra onde você estacionava e escolhia um dos 3 locais disponíveis para montar a barraca. Já havia fornos de fogo prontos e até algumas churrasqueiras e bancos, que pareciam em péssimas condições, mas alguns ainda usavam. Todos os 3 locais estavam disponíveis, então escolhi o mais à esquerda e coloquei minhas coisas lá. A caminhada do meu caminhão até o acampamento não demorou mais que 5 minutos, mas a área era bem densa e coberta por árvores, então ainda parecia que eu estava completamente em uma região selvagem. Além disso, o acampamento ficava a cerca de 45 minutos da cidade. Após 1 hora, percebi que não sabia o que fazer. Eu poderia apenas sentar e relaxar ou ler um livro, mas não sabia muito bem o que escolher. Pensei que talvez houvesse uma trilha ou algo do tipo, então voltei até a entrada para ver se encontrava alguma coisa. Não havia nada, mas notei que havia outro carro estacionado ao lado do meu. Era um Toyota vermelho bem antigo, todo enferrujado e cheio de amassados e arranhões. O mais estranho era que ele não tinha placa, nem na frente nem atrás. Não sabia o que pensar sobre aquilo, mas imaginei que a pessoa poderia estar acampando em um dos outros locais. Sem mais o que fazer, voltei para o meu acampamento e me sentei em um tronco. Após apenas 10 minutos, ouvi passos se aproximando por trás de mim. Olhei para trás e vi um homem caminhando pela trilha. Ele não tinha mochila nem nada e estava olhando diretamente para mim, como se estivesse indo até ali para conversar ou pedir algo. O homem parecia ter uns 30 anos, mas quase parecia mais velho por causa da maneira como se apresentava ou melhor, como não se apresentava. A jaqueta marrom dele estava cheia de buracos e manchada, e sua barba e cabelo estavam oleosos e desgrenhados. "Você não poderia me ajudar com algo rapidinho?" Ele perguntou. Sem nada para fazer, eu disse que sim e me levantei. Mas ele rapidamente respondeu, agradeceu e disse que estava apenas perguntando por enquanto, que tinha algumas coisas para fazer primeiro, mas que voltaria mais tarde para me chamar quando precisasse de ajuda. Eu disse ok, ele agradeceu novamente e se afastou. Não entendi muito bem por que ele veio até ali se não precisava de ajuda naquele momento, mas pensei que talvez estivesse só desmontando as coisas do carro e voltaria em 10 ou 15 minutos. Esperei, mais meia hora se passou e depois mais uma. O sol já estava se pondo e eu pensei que ele tinha resolvido tudo sozinho, seja lá o que fosse. 2 horas depois, eu já tinha esquecido completamente daquilo e estava focado no meu fogo de acampamento. Eu estava acendendo o fogo e preparando meu jantar quando ouvi passos atrás de mim novamente. Olhei para trás, mas dessa vez estava escuro demais. Eu consegui ouvir os passos se aproximando pela trilha, mas ele estava completamente envolto na escuridão, não conseguia nem ver sua silhueta. Ouvi o som dos passos na cascalho se aproximando lentamente da luz da minha fogueira. Era o mesmo homem, como eu imaginava. Não entendia por que ele voltou, ainda mais tão tarde. "Ei, você está pronto?" "Só preciso de um pouco de ajuda", ele disse. Notei minha hesitação. "Com o quê?" perguntei. "Vai ser rápido, você não está ocupado, pelo que parece", ele respondeu, com um sorriso, mas soou estranho, como se estivesse sendo insistente. Além disso, ele evitou minha pergunta. Minha insegurança social acabou me traindo, pois eu, nervoso, acabei concordando, já que não tinha mais nada para fazer, e estava claro que ele estava insistindo.
Ele sorriu novamente e começou a seguir adiante. À medida que nos afastávamos da fogueira, o escuro ficou ainda mais denso, e percebi como era estranho ele andar sem uma lanterna. Também parecia desconfortável segui-lo na escuridão. Então, o que era que você precisava de ajuda? Perguntei. Ele desacelerou por um segundo, como se fosse dizer algo, mas continuou andando e não respondeu. Meu coração começou a bater mais rápido, meu corpo sabia que algo estava errado. De repente, o silêncio da floresta ao meu redor parecia inquietante, como a calma antes da tempestade. Comecei a andar mais devagar, tentando colocar alguma distância entre nós, sem parecer óbvio. Consegui me afastar alguns metros antes que ele virasse e me olhasse. Ele tinha um sorriso falso, que imediatamente virou uma careta quando me viu mais distante. Ele parou de andar, e eu também. Antes que eu pudesse dizer algo, vi sua mão entrando na jaqueta, e imediatamente virei e corri para o fundo da floresta depois de ver apenas o cabo de algo que só poderia ser uma faca. Ouvi os passos pesados dele atrás de mim, junto com sua respiração ofegante enquanto ele me perseguia por cerca de 2 minutos. Eventualmente, ele foi desacelerando, e depois só se ouviam meus passos correndo pela floresta. Por sorte, eu tinha meu celular e as chaves comigo, então liguei para o 190. Quando a polícia chegou ao acampamento, só meu caminhão estava lá. O carro vermelho tinha desaparecido, e também o homem. Eu descrevi tudo para eles, pois tanto o carro quanto o homem tinham uma aparência bem distinta, mas aquela informação não foi suficiente. Acho que está bem claro o que estava prestes a acontecer naquela noite, mas não há motivo aparente, a não ser o fato de eu estar acampando sozinho. O jeito que ele esperou até anoitecer para tentar e como apareceu durante o dia para que eu estivesse mais propenso a segui-lo depois é assustadoramente manipulativo. Estou preocupado que outras pessoas possam ser vítimas disso, ou talvez já tenham sido. Eu e meus amigos costumávamos morar muito perto de uma floresta nacional. Fica a apenas 10 minutos de bicicleta da minha casa, e vivendo em uma cidade pequena e sem muita coisa para fazer, costumávamos explorar a floresta nos nossos momentos livres. Não sabíamos as direções e nem tínhamos celulares com Google Maps, então definitivamente não era o passatempo mais seguro. Depois de anos indo para lá, já estávamos bastante acostumados com a área. Na época, eu tinha apenas 15 anos, e era o primeiro dia das férias de verão. Eu e um dos meus amigos mais próximos, o João, estávamos comemorando o início das férias fazendo uma noite no meu quarto. Provavelmente iríamos jogar Xbox a noite toda, mas pouco depois da meia-noite a energia caiu. Meu pai acordou e tentou ligar novamente, mas parecia que era um apagão na vizinhança, então não havia nada que pudéssemos fazer a respeito. Nenhum de nós estava cansado, já que tínhamos acabado de tomar energéticos meia hora antes, planejando passar a noite em claro. Depois de alguns minutos de tédio, João perguntou se já tínhamos ido à floresta à noite. Era uma pergunta estranha e aleatória, mas parecia ainda mais esquisito que nunca tivéssemos ido lá à noite, apesar de morarmos ali e explorarmos aquelas trilhas há mais de uma década. Por alguma razão, nunca tínhamos ido de noite. Pegamos minha mochila vazia, colocamos algumas lanternas nela e pegamos nossas bicicletas até o ponto onde normalmente entrávamos na floresta. Era um círculo de terra na beira da estrada onde sempre deixávamos as bicicletas. Lá, notamos um carro estacionado mais à frente na estrada. Era um SUV antigo, parecendo que tinha quebrado, mas todas as luzes estavam apagadas, então achamos que tinha sido abandonado. Deixamos nossas bicicletas no chão e fomos em direção às árvores. Quando entramos, logo tivemos que pegar as lanternas, pois estava absurdamente escuro lá dentro. Fora da floresta, a luz da lua iluminava bem a área, mas dentro da floresta era total escuridão. Nem sei por que ficamos tão intrigados em ir até lá à noite. Acho que foi só porque nunca tínhamos feito isso e queríamos sentir uma adrenalina. Não demorou muito para que a adrenalina começasse a surgir enquanto olhávamos para trás e não conseguíamos mais ver onde a estrada se encontrava com a floresta. Era legal ouvir o ambiente da floresta à noite e, obviamente, um pouco assustador também.
Nossa empolgação começou a diminuir à medida que nos afastávamos, e não sei quanto ao João, mas eu estava começando a sentir uma sensação de desconforto. Era como se a adrenalina tivesse sumido e agora eu sentisse que algo estava realmente errado. Por vários minutos, caminhamos em silêncio, ouvindo sons estranhos e perturbadores ao nosso redor, enquanto movimentávamos nossas lanternas. Foi então que ouvimos um galho estalar à nossa esquerda. O som ecoou pela floresta e ambos direcionamos as lanternas para lá. Na luz, vimos um homem parado a uns 12 metros de distância. Eu e João congelamos imediatamente, sabendo quão estranho era ver um homem mais velho ali e sem saber o que ele estava fazendo. Ele estava com uma jaqueta de couro preto e um chapéu cobrindo seus cabelos longos. Lembro dos olhos dele claramente, pois estavam assustadoramente arregalados. Levou uns 10 segundos em que ficamos nos olhando, até que percebemos uma pá em sua mão. João se inclinou para mim e sussurrou com uma voz nervosa: "Eu acho que a gente deve ir, tipo, agora." Isso foi o suficiente para me fazer reagir, e ambos corremos de volta pelo caminho que viemos. Cobrir as lanternas com nossas camisetas para diminuir a luz e não sermos vistos, corremos até nossas bicicletas. Quando chegamos lá, notamos que o carro estacionado na estrada tinha desaparecido. Subimos nas bicicletas e voltamos direto para minha casa. Eu realmente queria ter contado a alguém o que aconteceu, mas tenho certeza de que, mesmo se tivéssemos feito isso, não teria dado em nada. Não conseguimos ver o suficiente para saber exatamente como ele era ou que tipo de carro ele dirigia. Depois daquela noite, parei de ir para aquelas florestas. Acho que se tivéssemos ficado mais tempo ou nos aproximado mais daquele cara quando o encontramos, talvez não tivéssemos conseguido voltar para casa. Em 2021, fiz uma viagem de carro sem destino fixo. Nunca havia feito esse tipo de viagem, mas tinha algumas trilhas de acampamento que queria explorar. Na verdade, não reservei hotel nenhum, simplesmente segui até lá e estacionei na entrada da trilha, planejando passar todo o tempo acampando. Esse plano foi bem falho, pois cheguei muito mais tarde do que o esperado. Eram por volta das 17 horas, e a trilha até o acampamento dizia que levaria 4 horas. Eu levei uma lanterna de cabeça e tudo mais, então não estava tão preocupado, mas com certeza teria sido bom não estar com pressa. Vale mencionar que não havia mais carros na entrada da trilha, então o local parecia estar vazio. Comecei a caminhada, indo o mais rápido que conseguia sem me machucar. 2 horas depois, o sol começou a se pôr e, por volta das 20 horas, ele já estava praticamente no horizonte. Fiz uma pausa de 5 minutos para descansar antes de encarar o último trecho. Sentei em uma árvore caída ao lado da trilha e bebi água. Quando peguei a lanterna de cabeça, ouvi o som de folhas se movendo atrás de mim. Rapidamente liguei a luz e apontei para trás, mas não vi nada, pelo menos não dentro do alcance da lanterna. Fiquei ouvindo por alguns segundos, mas o som parou e o silêncio tomou conta. O que eu ouvi parecia passos, mas não o suficiente para saber o que era. Provavelmente era apenas um cervo ou algo assim, pensei. Levantei, ajustei a lanterna e continuei a caminhada. Ficava cada vez mais escuro, e, ao longo dos próximos 30 minutos, não consegui mais enxergar nenhum ponto de referência ou vista distante. A única coisa visível era o que estivesse no túnel de luz da lanterna. Concentrei toda a minha atenção em seguir o caminho e não perder o equilíbrio. Algumas vezes, pensei ter ouvido passos novamente. Toda vez que olhava e esperava, não ouvia nada. Achei que estivesse ficando louco ou, talvez, sendo seguido por um animal. Não era uma sensação boa, considerando a situação. Quando atingi a marca das 4 horas, comecei a ficar inquieto. Achei que já estaria no acampamento, e não sabia quanto tempo de bateria ainda restava na minha lanterna, mas já devia estar acabando. Continuei caminhando ansiosamente pela floresta até que ouvi de novo. Desta vez, o som estava muito mais próximo e soava exatamente como um passo humano. Eu estava quase 100% certo de que era isso, o que me fez pular e virar bruscamente. Não havia ninguém ali. Havia tantas árvores e arbustos ao redor,
e com a lanterna tão fraca, parecia que eu não conseguia ver nada. Alguém aí? Gritei, mas só o som dos insetos aumentava, abafando qualquer possível movimento. Comecei a recuar, ainda olhando para onde o som tinha vindo. Depois de dar uns 10 passos para trás, ouvi um passo suave à minha direita. Mudei a direção da luz, e assim que fiz isso, um dos arbustos se mexeu abruptamente, fazendo todas as folhas se sacudirem. Por um momento, vi a perna de alguém correndo para mais fundo na floresta. Congelei completamente. Após alguns segundos, consegui me recompor e comecei a me afastar apressadamente daquele local. Encontrei um lugar, cerca de 1 milha adiante na trilha, onde consegui me esconder e acampar discretamente durante a noite. Não dormi muito, mas nunca mais ouvi a pessoa. Ficou claro que estavam me seguindo, e eu não queria me aventurar mais fundo na floresta. Na manhã seguinte, segui de volta para o meu carro. Pelo que sei, perderam meu rastro. Quaisquer que fossem suas intenções, não podiam ser boas. Aposto que, se eu tivesse chegado ao acampamento, eles estariam lá me esperando ou chegariam mais tarde, durante a noite, para fazer o que quer que fosse. Alguns anos atrás, quando eu tinha 25 anos, tive um tempo livre antes de buscar meus filhos na escola. O dia estava lindo, então decidi dirigir um pouco pelas estradas secundárias da minha pequena cidade rural, ouvindo música. Foi quando passei por um homem que estava com o polegar para cima, tentando conseguir carona. Ele aparentava ter entre 30 e 40 anos e carregava uma vara de pesca e uma mochila. Sendo uma mulher sozinha, decidi continuar dirigindo. No entanto, enquanto seguia em frente, comecei a sentir um certo peso na consciência por não ter parado para ajudá-lo. Pensei que, se estivesse no lugar dele, gostaria que alguém me desse uma carona. Além disso, eu havia estabelecido uma meta pessoal de sair da minha zona de conforto, então tomei uma decisão: se ele ainda estivesse lá quando eu passasse de volta, eu o pegaria. Cerca de 10 minutos depois, ele ainda estava lá. Fiquei um pouco nervosa ao parar para buscá-lo, mas já tinha um plano de segurança caso algo desse errado. Assim que ele entrou no carro, percebi que provavelmente havia cometido um grande erro. Primeiro, ele parecia estar sob efeito de alguma droga e tinha um cheiro horrível. Segundo, ele me olhava de um jeito que deixaria qualquer mulher desconfortável. Só percebi o quanto estava assustada quando ele me pediu um cigarro e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar um do maço. Dirigir me ajudou a esconder o nervosismo, mas, por dentro, eu estava apavorada, imaginando vários cenários do que poderia acontecer. O nome dele era Paulo e ele morava a apenas 5 minutos dali, então, felizmente, a viagem não duraria muito. Durante o trajeto, ele começou a me contar que havia perdido a carteira de motorista por dirigir embriagado e que morava com um velho em uma casa. Também tentou me convencer a entrar na casa dele e a voltar no dia seguinte para beber com ele. Quando finalmente cheguei ao destino, vi que era uma cabana precária cercada por carros velhos e entulho. Ele desceu, mas ainda insistiu para que eu entrasse. Recusei e fui embora, sentindo um enorme alívio e até um pouco de orgulho por ter enfrentado meu medo. Um mês depois, descobri que alguém havia sido assassinado naquela mesma estrada onde eu havia deixado Paulo. Vi a foto dele no Facebook com a notícia de que ele havia sido preso por esfaquear uma pessoa até a morte na casa onde o deixei. As informações eram chocantes: ele havia perfurado os pulmões da vítima, que sangrou até morrer naquela cabana. Para piorar, descobri que o velho com quem ele dizia morar nunca existiu. Ele vivia sozinho ali. Foi uma experiência assustadora, e tenho certeza de que nunca mais darei carona para um desconhecido.